Uma modalidade pouco conhecida de extorsão é aquela que nos é trazida pelo artigo 160 do Código Penal, assim chamada extorsão indireta. Na extorsão indireta, nós temos o seguinte: o agente ele vai exigir uma garantia de dívida mediante uma ameaça, que pode trazer um procedimento criminal contra a vítima. O artigo 160 assim se refere a essa modalidade de extorsão indireta. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Essa é uma modalidade de crime que é bastante interessante na sua forma de redação típica, porque ela é de difícil configuração, ela é bem específica. Por quê? Porque eu preciso aqui compreender a existência dos dois verbos, exigir ou receber, e depois a necessidade de que a exigência ela precisa ser uma exigência que vem como garantia de uma dívida. Daí que esse é um crime que é bastante praticado por agiotas. Pode ser efetivamente a necessidade de exigir, e essa exigência ela vem sempre na forma de um documento dado pela própria forma típica do delito, certo? A exigência ou recebimento como garantia de dívida de documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Bastante interessante de perceber que aqui é como se a vítima tivesse que assinar, por exemplo, uma confissão de um crime que tenha, que tenha ela praticado, quer ela não tenha praticado. Aqui é indiferente, efetivamente, que a pessoa tenha ou não praticado delito. O procedimento criminal poderia ser tão somente uma investigação criminal, um inquérito policial tem a natureza de procedimento e pode ensejar ação penal. E aí, efetivamente, nós teríamos aqui essa situação de que precisaria ser uma exigência de um documento que pudesse ensejar aqui a persecução criminal na forma da garantia de uma dívida, ou seja, é preciso que essa pessoa efetivamente esteja em dívida. Daí que a prática do crime é rapidamente associada por agiotas, muito embora nós não tenhamos aqui a necessidade de que esse crime seja praticado como crime próprio, de crime de mão própria. Qualquer pessoa, na verdade, pode praticar esse delito. Pode ser, por exemplo, como no exemplo que eu li recentemente no material que eu disponibilizei para vocês no NEAD, o caso, por exemplo, de alguém que está fazendo a exigência desse documento que comprova uma possibilidade de instauração de procedimento criminal na forma de forçar uma pessoa, por exemplo, na forma de uma partilha de bens, né? Forçando uma partilha de bens, por exemplo, um casal se separando e aí efetivamente um cônjuge sabendo de certos fatos que podem implicar o outro e um procedimento criminal obriga efetivamente esse cônjuge a fazer, um documento que vai ser dado em garantia de dívida, né? E o outro componente que falta aqui determinar para delimitarmos os limites do artigo 160 é que esse documento ele tem que vir como garantia de uma dívida. E, porém, nesse sentido, ele também se afasta das outras modalidades de extorsão, porque aqui está clara que a necessidade da exigência dessa garantia, ela pressupõe o abuso da situação de alguém, ou seja, o abuso de direito. Aqui, a pessoa pode ou não ter praticado o delito e nada tem a ver a culpa que essa pessoa eventualmente tenha com relação à prática de outro fato criminoso. Tá? Efetivamente aqui, independente de ser verdade ou mentira, independente do crime confessado se ter realmente sido praticado, independente disso, podem ser fotos que a pessoa tenha que a comprometam, também não deixam de ser documentos. Aqui efetivamente existe essa necessidade de abuso de direito como forma de garantir uma dívida determinada. A pena para esse delito não é tão alta, é a pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Mas se nós compararmos essa pena com a do homicídio culposo, nós veremos que ela pode sim trazer diversas consequências penais. Muito embora, se esse crime não é praticado com violência ou grave ameaça, efetivamente a gente poderia interpretar aqui uma série de procedimentos que poderiam ser intentados, desde a suspensão condicional do processo até efetivamente a substituição da pena por uma pena restritiva de direito, a depender do que nós possamos considerar aqui como grave ameaça, né? Efetivamente, o componente ameaçador não é a exigência aqui da extorsão indireta, até porque se nós tivéssemos a ameaça, nós cairíamos no caso da extorsão do artigo 158, a extorsão direta, portanto. Crime de difícil configuração,
mas que tem na sua base prática quase sempre a figura de um agiota, alguém que tem uma dívida para ser garantida, e para garantir essa dívida usa de meios ilícitos que vão além da simples confissão da dívida documentada, ou de notas promissórias, ou outro meio ilícito para a vida civil.